Boa noite a todos. Então, vamos dar continuação ao nosso bate-papo aí, nossa oficina sobre apresentação oral. Hoje eu vou fazer um bate-bola com vocês, que é mais ou menos indo de encontro com aquilo que a gente meio que discutiu algumas aulas atrás a respeito do início da apresentação e do final. Então, eu vou fazer algumas reflexões indo e voltando, tá? E aí vocês fiquem à vontade para fazer as interrupções aí para discutir à medida que eu for abordando alguma coisa, tá? E cuidado para não dar uma cochilada aí, não se perder no meio do caminho. E então eu chamei essa parte aqui de início, meio e fim, porque eu estou pensando justamente em discutir em como que a gente inicia a nossa apresentação, a nossa discussão, relembrar algumas coisas que a gente já discutiu, pensando em como que é o meio da nossa apresentação, né? O que ela vai ter, o que ela vai estar observando, e depois indo para o final, que é aquelas considerações finais que são feitas, como que a gente faz um bom encerramento, né? Isso daqui, hoje, que a gente vai discutir, é muita reflexão minha, coisa solta, tá? Que eu fico observando por aí o que o pessoal faz, o que tem sido feito nos últimos tempos e o que seria interessante, pensando no ponto de vista de você agilizar a comunicação e tornar ela um pouco menos enfadonha, um pouco menos pesada, sabe? Minha cachorra chegou com um brinquedo aqui. Peraí, deixa eu tomar dela, senão. Ih, Pirux. Aqui, ó. Vamos lá. Então é o seguinte. Então, essas reflexões que eu vou fazer aqui com vocês tá livre para sentar a porrada, certo? Vocês podem dar a opinião de vocês, achar o que vocês acham bacana, o que vocês não acham bacana. E aí a gente vai construindo isso. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte: com base no que a gente discutir aqui hoje, que vocês, na hora que forem fazer a apresentação de vocês aqui na disciplina, que vocês reflitam e tragam propostas, né, novas ou mescladas, alguma coisa do tipo que vocês achem interessante, tá? E aí eu vou chamar a atenção aqui do porquê que algumas coisas são feitas e por aí vai, tá? Bom, então uma das coisas principais que eu acho que tem que ficar muito claro é o seguinte: em geral, né, quando a gente vai fazer uma apresentação oral em um determinado ponto da carreira, vamos pegar, por exemplo, o José, que já é um cientista consolidado, vamos chamar de cientista velho, né? Então, assim, todo mundo dentro da área dele, ou próximo da linha de pesquisa dele, já ouviu falar do Câmara et al. Lá, nos artigos, etc. e tal. Então, quando o José ele é convidado, né, para fazer uma apresentação de seminários, etc. e tal, já existe uma pré-apresentação desse orador, né? E essa pré-apresentação, ela pode ser formal ou informal. Ela pode ser uma pré-apresentação que o cara vai lá, ele faz um banner e conta uma mini biografia da vida do José, certo? E publica isso e divulga isso como sendo o atrativo. Então você tem lá o tema da apresentação, quem que é e uma biografia do sujeito, né? Isso usualmente é feito. Outra coisa que acontece muito é o seguinte: quando alguém fala para você, ó, vamos lá assistir a palestra, sei lá, do Oswaldo Novaes Oliveira Júnior, aí você vai falar assim, pô, mas quem que é esse cara? Esse cara é da onde? Então, assim, intrinsecamente as pessoas elas já vão atrás de tentar descobrir quem é aquele sujeito, sabe? Sobre o que ele vai falar, de onde que ele vem, para onde que ele foi e por aí vai. Então, uma coisa que é muito estranha, para mim, causa muita estranheza, apesar das apresentações, por mais bem resolvidas que elas sejam, por mais curtas que elas sejam, o apresentador tomar para si a responsabilidade de colocar as estatísticas dele na mesa, né, os indicadores dele na mesa. Então seria muito estranho, por exemplo, se o Giuseppe chegasse lá e falasse: oi, eu sou o Giuseppe, meu fator H é 38, eu sou pesquisador nível 1D do CNPq, não sei o que lá,
tem mais de 2.000 publicações, tem mais não sei quantas mil citações, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é muito estranho a pessoa fazer isso. E a recomendação que eu faço, por mais que a gente não seja o Giuseppe, a gente esteja só nos passos iniciais e eventualmente ninguém saiba quem somos nós, eu não acho muito interessante fazer esse tipo de apresentação no sentido de você querer dar uma mini biografia sua ou uma mini apresentação de indicadores, etc e tal, né? Eu acho que tem que ir direto ao ponto, tá? Então, ó, eu sou o fulano, vim de não sei da onde, vou lhe falar sobre não sei o quê, né? Então já chega e já entrega logo isso daí, porque no final das contas, no frigir dos ovos lá, né? O que vai importar é o material que você entregou, é a sua apresentação, é o conteúdo que você trouxe, é a temática que você abordou. É isso que vai ficar para as pessoas que ali estão, né? E com certeza elas estão ali pelo tema da palestra, né? É muito raro a pessoa se motivar a ir assistir uma palestra simplesmente pela pessoa. É lógico, tem coisas que você tem que sentar um dia no mundo e um dia na vida e assistir, né? Por exemplo, você vai, sei lá, você vai ter oportunidade de ouvir o Sérgio Rezende, o Nicoleles, né? Os cientistas que são famosos internacionalmente, tem uma longa história, tanto no Brasil quanto fora. Aí você fala, não, vou lá, né? Igual veio aqui na SBPC em 2018 o Sérgio Mascarenhas, que faleceu recentemente. Então, assim, são pessoas que são pioneiras, diferenciadas, etc. Então, o cara pode ir lá contar a lorota que ele quiser. Você vai falar, não, vamos lá ver o que o cara tem para contar, porque a lorota que ele vai contar com certeza é muito boa, né? Mas no resumo de tudo, atenham-se às coisas mais diretas, às informações mais diretas e mais precisas, né? Então, assim, não adianta você querer abrir o seu lápis lá na frente, não adianta você contar de onde você veio, da sua história trágica, e aí, não, raramente isso vai funcionar, tá? E aí, quando você pensa que o seu público ele é heterogêneo, as pessoas não estão muito interessadas nisso. Pode ter um ou outro curioso ali, mas essa pessoa te chama no final e pergunta, conversa, que é o que usualmente acontece, tá? Então, de entrada, o prato de entrada, eu acho que ele tem que ser curto e grosso, né? Então, você vai lá, você coloca as informações principais, você coloca lá o tema, você coloca uma apresentação, seu nome, um e-mail de contato, afiliação, né? E, para quem gosta de pôr logo, põe os logos que vocês acham necessários, né? Aí eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito dessa estrutura que eu coloquei aqui, ó, dessa montagem que eu fiz aqui, né? Ah, uma pergunta que talvez seja bastante recorrente tem necessidade, professor, de eu colocar o logo de todas as instituições, de tudo que me patrocina, de onde eu vim, para onde eu vou, etc e tal? Eu vou lhe dizer o seguinte, é interessante, mas não é essencial, tá? É interessante pelo seguinte, porque às vezes você, além de trazer uma correlação entre a, a sua filiação, né, de onde que esse trabalho está vindo, de onde que esse trabalho está surgindo, onde ele está sendo realizado, tem um aspecto também de você dar visibilidade à instituição, né? Então, por exemplo, quando eu coloco um logo do programa, quando eu coloco o logo da UFMS, eu não estou colocando porque é importante para a minha fala, é importante para o conteúdo que eu vou apresentar. Eu estou colocando porque eu estou tentando levar uma certa visibilidade do programa para onde quer que eu esteja indo, né? Então, imagina que você está indo num congresso internacional, ou mesmo no congresso nacional aqui no Brasil, você fala, eu sou o Cícero da UFMS. Isso é uma coisa, mas as pessoas ficarem captando aquele logo ali no cantinho, né? Tem uma certa diferença, tá? Então, assim, a coisa ela ganha outra proporção, né? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado nos exageros, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas 4 logos aqui tá meio superlotado, né? Então, assim, a gente tem que escolher pontualmente quais são aquelas coisas que a gente deseja dar maior visibilidade. Às vezes, aí vai do interesse pessoal seu e das instruções que você tem dentro da universidade, do grupo, tá? Do grupo de pesquisa. Pode ser que o seu grupo fale assim, não,
é o seguinte, todo lugar que a gente for tem que ter o logo do grupo, tá? Então é um logo a mais que você vai ter que enfiar ali. Se você é vinculado ao programa, tem que ter o logo do programa. Vamos supor que seja uma regra. Ó, vou te financiar para você ir no congresso. Você vai ter que colocar o logo do programa. Ou vou te financiar com dinheiro da UFMS. Você vai pôr o logo da UFMS, ou do CNPq ou da CAPES, não sei. Mas aí tem outras alternativas, tá? Essas outras alternativas que surgem é o seguinte, você pode já colocar desde o início e deixar que a pessoa fixe essas imagens na cabeça, ou você pode deixar para comentar isso no final. Tá? No momento propício, você vai lá e fala, ó, estou aqui graças a essas instituições que eu tenho esse financiamento, etc e tal, etc e tal. Então, isso daqui, particularmente, eu acho um pouco lotado. E aí tem duas coisas aqui que eu quero que vocês reflitam, que é o seguinte, eu já coloquei o logo da UFMS ali, eu preciso colocar filiação abaixo do meu nome? Não fica um negócio muito redundante? Eu não estaria trazendo informações a mais que não são necessárias, né? Eu preciso ficar repetindo esse tipo de coisa? Talvez não. Então eu poderia talvez omitir ou aqui no calendário, no meu nome aqui, ou talvez omitir o logo, uma das duas coisas. E-mail, né? Normalmente você tem esse padrão que a pessoa coloca o nome e o e-mail. Pensa bem, eu nunca assisti a sua palestra, né? Por via das dúvidas, eu já vou anotar o seu e-mail, porque vai que ela é interessante e a gente precisa conversar depois. Será que o e-mail ele está no local apropriado? Será que esse é o momento de trazer o e-mail para cá? Eu acho que não. Eu acho que o e-mail ele deveria aparecer no final. Falar, ó, pessoal, então, para mais discussões, né, para mais dados, mais informações, me contate. Está aqui o e-mail, está aqui o telefone, está aqui o meu endereço, alguma coisa desse tipo, né? No início, aí você fala, meu professor, isso é coisa pequena, não tem grandes coisas, mas lembre o seguinte, quanto mais elementos você coloca no seu PPT, quanto mais elementos da sua área de trabalho, quanto mais informações tem, você está consumindo memória RAM do seu público. Então, é interessante que as coisas sejam leves, diretas e vá direto ao ponto. Tá? Agora, vamos pensar aqui, se eu quisesse dar uma ajeitada nesse PPT inicial aqui. Ó. Vamos supor que eu faça esse arranjo. Né? Eu vou lá e falo assim, não, vamos pegar e vamos colocar os logos organizados em um cabeçalho ou em um rodapé, né? Repara que a coisa ela ainda continua lotada, mas ela já muda um pouco a estrutura, né? Ela já muda um pouco aquele ar carregado. Então, isso daí a gente cai novamente na tal da diagramação, não é? Então, é interessante a gente fazer um exercício de tentar colocar essas coisas, né, como elementos eventualmente essenciais para a sua demanda, para a sua apresentação, mas que não tragam tanto dano, ou tanto ou poluam demais o seu slide, tá? Então, vale muito a pena fazer um exercício em função desse arranjo inicial, desse slide inicial, tá? Então, isso daqui é uma proposta. Eu espero que vocês venham com várias outras, né? Pode falar, Samir. A presença da logo da UFMS, a citação à UFMS, eu não estou nem pensando aqui no rodapé abaixo do seu nome. Falo das logos que aparecem individualmente à UFMS e a do grupo de materiais. Eu não, assim, seria mal visto pela instituição UFMS deixar só no grupo de ciência dos materiais, por exemplo, excluir a UFMS solo aqui e deixar, porque ela aparece aqui no grupo de ciência dos materiais. Agora, a minha pergunta é porque eu não sei se isso melindraria a UFMS para ela ficar como, digamos assim, um subtítulo, né, do grupo de ciência dos materiais. Olha, então, não tem nenhuma instrução normativa específica a respeito disso, né? Então, você poderia fazer. E é o que você falou, ali no logo dos ciências materiais, ele já traz a menção ao UFMS. Então, eu acho que não teria tanto problema você omitir o logo da UFMS e ficar com uma coisa só, né? Que você matava dois coelhos com uma paulada só, né? Então, eu acho que vale a pena, é um exercício que vale a pena, sim, certo? E não tem problema. Se não tem algo dizendo que não pode, ou que você deve fazer uma determinada coisa especificamente, você vai ter liberdade para poder trabalhar em cima disso, né? E no caso,
A única coisa que eu sei que tem é que a UFMS exige que ela seja mencionada nos agradecimentos de trabalhos científicos, alguma coisa desse tipo, né? Eu sei que tem um negócio nesse sentido, mas eu nunca fui atrás porque eu sempre achei tão absurdo esse negócio que eu nem me preocupei de ir atrás, tá? Mas tem sim. Então, nesse caso que você está comentando, eu acho que daria, caberia sim, porque não tem uma obrigatoriedade de falar assim, ó, não, tem que ter o logo da UFMS no primeiro slide, alguma coisa desse tipo. Fala, Juninho. Professor, o senhor acha também indicado colocar o logo assim, uma, de uma maneira mais reduzida, em todas as páginas, em todas as folhas de apresentação? Eu já vi isso, eu já vi isso. Particularmente, eu acho que fica muito carregado. Eu não gosto. Eu vi isso, inclusive, do CNPq uma vez fazendo. Eles fazem um slide que é padrão, para você, um template padrão, onde você tem que colocar as coisas dentro daquele template ali. E esse template deles, eles vêm com um rodapé, não, com um cabeçalho em cima, onde está o nome do programa, do CNPq, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Dá para fazer. Só que aquela história que eu falo para vocês sempre, pensem no número de elementos que vocês têm por slide. Tudo que vocês colocam a mais está carregando informação, tá exigindo, tá demandando, né, que as pessoas elas notem, elas reparem mais detalhes do que eventualmente elas conseguem. E aí eu acho isso uma atividade um pouco em vão, sabe? Meio redundante. Eu acho que vale a pena você chamar atenção, destacar muito bem o que você quer destacar, ou no início ou no final, tá? Então é um negócio que é um exercício isso daí. Mas você vê que você fez, você achou que tá legal, manda bala, né? Tá aberto. E aí, uma outra coisa que eu particularmente gosto muito no início, né? Mas aí é aquela coisa, são particularidades minhas, não são regras. Vocês fazem o que vocês acharem mais interessante dentro da proposta que vocês estão fazendo. Eu gosto muito de um slide assim, ó, clean. Opa, assim não. Assim ainda tá poluído, certo? Eu gosto de um slide assim, ó. Ah, tá. Eu removi toda a informação que tinha abaixo do nome, porque qual que é a informação principal? O título, o tema, né? E quem está quem está proferindo a palestra. E aqui eu ainda mantive esses logos. Mas eu, por mim, eu faria algo assim, ó. Bem clean mesmo, né? Tá aqui, ó. Eu vou falar disso daqui, esse daqui é o tema e esse daqui sou eu, tá? Precisa ter meu nome? Não precisa, não. Mas é interessante deixar, porque esse slide inicial aqui, ele fica projetado durante um tempo maior. Então, pensa que você está indo num congresso, alguma coisa desse tipo, vai estar sendo projetado lá qual é o título, qual é o tema da apresentação e quem que é o apresentador. Para as pessoas se localizarem, é interessante. Dependendo da estratégia do que você está fazendo, é interessante. Faz sentido colocar o seu nome numa apresentação de dissertação, de tese? Eu já acho que não tem tanta necessidade, né? Porque é você que vai apresentar, obviamente, né? Ninguém vai lá apresentar para você. Então, é uma coisa para ser pensada. Então, coloca as coisas mais diretas, mais simples, mais limpas e pum, joga lá, certo? Essa é uma das coisas que eu acho muito interessante de ser pensada, de ser trabalhada, tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou. Lembra que a gente discutiu em uma das aulas? Menos é mais. Evitem o efeito mula de cigano, aquela coisa muito enfeitada, muito adornada, cheia de detalhes, que eventualmente é até bonitinho, é legal, é bacana, mas consome energia sua para fazer, consome energia do pessoal que vai estar assistindo, que vai estar olhando, tá? Então, essa é uma das coisas, talvez, principais quando vocês forem pensar na estrutura do seu slide. Isso vale desde o primeiro slide, desde o slide de apresentação, tá? Então, assim, eu preciso mesmo colocar todos os logos do universo ali? Não sei. E nos agradecimentos, como é que fica? Então, são coisas que tem que ser refletida, certo? E aí, quando a gente entra nessa seara de pensar que menos é mais e evitar aquele efeito mula de cigano, a gente não pode esquecer que a nossa apresentação ela tem que ser planejada, né? Lembra que eu discuti?
ela tem que ser planejada e o interesse nosso é cativar o nosso público de forma que o nosso público preste atenção, que eles captem a mensagem que está sendo passada, e aí você consegue efetivamente entregar o seu material, entregar os seus resultados, entregar a sua contribuição para a comunidade que está te ouvindo. Se você não fizer um planejamento decente e pensar em todos os aspectos que nós discutimos, a coisa ela vai ficar relativamente complicada. Imagine que é um seminário de acompanhamento, um seminário de avaliação, ou um seminário de divulgação do projeto, alguma coisa desse tipo. Isso daí dá para vocês fazerem de maneira que vocês acabam capitaneando, né, pessoas interessadas no seu trabalho, interessadas em trabalhar contigo, interessadas em fazer uma parceria eventualmente. Então, é muito importante que isso seja pensado com cuidado, ok? E aí, para fazer esse planejamento, vale recapitular. A gente tem que saber qual é o público que a gente está trabalhando, tá? E qual é o momento que a gente está trabalhando isso. E lembrem-se, além de eu saber qual é o público, eu tenho que saber sobre o que eu estou falando, né? Então, isso é um outro aspecto. Mas pensando no nosso público, lembra lá, nosso público leigo da área e especialista? Então, pensando nesse público, eu faço meu planejamento, eu faço todo o arranjo que eu tenho que fazer, certo? Para poder construir esse recheio, esse meio da apresentação que vai ligar o slide 1 com o slide 2. Toda essa estruturação, além de eu pensar nisso, a gente tem aqueles detalhes que a gente discutiu. A gente tem que colocar uma mensagem por slide, 1 mais 1 é igual a 0. Se você coloca uma imagem, se você coloca um gráfico, se você coloca uma informação, dê tempo para o público olhar, respirar, perceber o que está acontecendo, e aí você começa a colocar o seu discurso em cima. Tem que ter um certo cuidado com isso. Pensar sempre na diagramação dos seus slides, como que você vai estruturar, como que você vai organizar, quais são as cores que você vai utilizar, quais são os destaques que você vai trazer. Lembrar que pode ser uma fria imensa você utilizar cores totalmente contrastantes e jamais utilizarem informações muito textuais. Textos longos é muito ruim de se trabalhar, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para esses arranjos que a gente tenta fazer, às vezes, tentando construir uma arte bonita. Eu não sei se vocês conseguem olhar essa imagem de fundo, ela ficou como uma espécie de marca d'água, e aí você vem e coloca os elementos da sua apresentação em cima. A gente tem que tomar muito cuidado com essa estrutura, porque se você coloca, né, uma imagem de fundo e traz informações sobre ela, cara, isso é uma bomba de informação que você está jogando, né? Você está colocando lá 1 mais 1 e a coisa ela está complicada de processar, tá? Então, muito cuidado com a arte de vocês, com a construção artística que vocês fazem dos slides que vocês estão apresentando, tá? Isso é um erro bastante comum, utilizar a marca d'água, imagem de fundo em slides. Não é recomendado fazer isso, tá? Em geral, os slides eles são cores sólidas, tá? E aí, como você vai utilizar essas cores? Aí, outros 500. Aí entra naquela parte lá da criatividade de vocês, tá? Mas tentem evitar esse aspecto. Outro aspecto é isso daqui, ó, que eu queria chamar a atenção. Em princípio, parece um slide bastante atrativo, só que acaba sendo um slide carregado, confuso. Você tem várias caixas conectadas. Essas caixas, elas trazem informações textuais dentro, não são textos curtos, tem muita informação ali. E para eu processar tudo isso que está aqui, ó, lembra daquela história de número de elementos no slide? Pensa cada caixinha dessa como sendo um elemento diferente. Você já extrapolou em muito 6 elementos aqui que você tinha direito, né? E fica um negócio realmente complicado para quem está assistindo, ler, interpretar esse dado aqui e acompanhar o que eventualmente você vai estar discutindo, tá? Então, muito cuidado com construções desse tipo aqui, tá ok? Você pode usar. Isso ficaria... Alguém perguntou no chat que para usar animação para ir indo passo a passo.
dá para usar. Isso tornaria a coisa um pouquinho mais palatável. Mas no final, o efeito que você tem é esse daqui, ó. O que fica no final é essa coisa muito emaranhada, muito amarrada. Então tem que tomar muito cuidado em como usar isso, tá? Outra coisa que tem que tomar cuidado são essas figuras que elas têm muita informação conectada e muito detalhe. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha sobre uma rede de palavras, tá? As pessoas, em geral, vivem apresentando essas redes de palavras para mostrar o quanto uma rede social ela é citada, ou uma palavra aparece na busca de não sei o que lá, alguma coisa desse tipo, né? Isso daqui é uma figura que, para a gente acompanhar, para a gente interpretar e para a pessoa que vai explicar, é muito confuso. Porque lembra daquela história da ordem da leitura? Né? Você começa lendo isso daqui por onde, essa confusão? Né? Então, tá, eu poderia eventualmente ler pela palavra maior, mas as outras estão muito parecidas também em tamanho. Né? Então, fica assim, fica um negócio muito carregado, muito confuso, é muito detalhe para quem tem que processar isso daqui, tanto para o apresentador quanto para quem está assistindo. Tá? Então, tenta evitar isso daqui. Outra coisa que acontece também, que as pessoas insistem em fazer, são esses fluxogramas enormes. Por que o fluxograma é enorme? Porque ele tem muito elemento, tá? Não, professor, pequeno, não, ele tem muito elemento, ele tem muitas caixinhas, e aí para você conseguir enfiar isso dentro do slide, o que acontece com a sua fonte? Ela vai lá para baixo. E aí pensa no cara que está lá no fundo da sala que tem que ler isso daí. Porque em tese você não vai ficar lendo para ele. Então, muito cuidado com construções de fluxogramas, tá? Então, assim, tente fazer fluxogramas um pouco mais curtos, um pouco mais dinâmico, coisas um pouco mais diretas, tá? Então, eu, sinceramente, eu não gosto de trabalhar com fluxograma, porque eu acho que ele nunca fica bom. Nunca tem um resultado no final que é atrativo, que é, sei lá, que é bacana, sabe? Eu particularmente não gosto, mas eu já vi pessoas trabalhando muito bem com fluxogramas. Só que quando eu vou fazer, sempre sai uma merda. Então eu não gosto, mas aí vai de cada um de vocês, certo? Então esse seria o nosso meio da apresentação. Então no meio da apresentação, muito cuidado, resumindo a coisa, em planejar o conteúdo, em como que você vai estruturar isso e na diagramação dos seus slides, como você vai organizar esses elementos dentro da sua área de trabalho, dentro da sua área disponível ali para ser trabalhado, tá? Observe tudo aquilo que a gente discutiu, tá? Então, ok. Aí vamos conversar um pouco sobre agradecimentos. Aqui eu trouxe montei um slide exemplo aqui, ó. Em agradecimentos, em geral, o que as pessoas veem é mais ou menos essa estrutura aqui, tá? São agências, são logos de agências de fomento, logo de grupo, né? Pessoas do grupo que colaboraram com o trabalho, que executaram o trabalho mais diretamente, né? E aí você tem uma estrutura que, em geral, pode mudar a diagramação, mas o que você tem é isso daí. É a fotinha dos caboquinhos, né? Que trabalhou, de quem pagou a conta e de onde foi executado. Em geral, é isso, tá? Aí vamos retomar aquela discussão, né? Qual é o papel do agradecimento em uma apresentação oral, certo? Primeiro, quando você é financiado, a sua financiadora ela exige que você coloque agradecimentos no seu trabalho escrito, tá? Se o seu trabalho de apresentação oral ela é uma divulgação de parte ou de um estágio ou de uma parcela daquele trabalho que é ou eventualmente será um trabalho final escrito, publicado na literatura, é muito interessante que você agradeça as instituições de fomento, tá? Embora pode não ser necessário. Você pode falar, não agradeci. Tá, não tem problema, porque ninguém está lá para te fiscalizar, ninguém vai te denunciar para isso, você não vai pagar multa, não tem erro nenhum, tá? Mas uma reflexão que eu queria trazer é o seguinte, dependendo do que você está apresentando, dependendo do que você está colocando ali, a gente entrou nessa discussão em uma das aulas passadas, e eu quero que vocês se lembrem o seguinte, em geral, as pessoas usam esse momento aqui para mostrar assim, olha o quão grande
é tudo o que nós fazemos. E elas começam a colocar aqui N coisas, certo? Começa a agradecer a Deus e o mundo, e agências Brasil, exterior, e mundo afora e tal. E esse não é o objetivo, né? Eu acho que o objetivo primeiro da apresentação é trazer aquela informação ou entregar aquela informação que você se propôs a entregar quando você decidiu o tema, quando você colocou o tema. Esse é o objetivo primeiro. Do resto, são coisas que vêm para lucro, né, das pessoas que estão ali presentes, seu, etc e tal. Então, assim, eu acho. Lembra que eu falei que no início a gente não vai ficar falando, a gente não vai ficar dando carteirada e falando, eu sou, sei lá, eu tenho 2.000 citação, eu sou não sei o que lá, eu sou mais, eu sou o máximo. Aqui, em geral, as pessoas fazem isso. E eu acho muito deselegante. Eu, particularmente, acho muito deselegante. Tem pessoas que acham necessário, tá? Eu já acho deselegante pelo seguinte, porque a gente sabe que um trabalho de dissertação de mestrado, um trabalho de dissertação de doutorado, de tese de doutorado ou de iniciação científica, não tem um mundo de financiamento que a pessoa diz ter, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma moderação, uma autocrítica muito boa nesse sentido na hora que você vai fazer os agradecimentos, tá? E aí eu peguei uma figurinha na internet também, só para a gente lembrar dos agradecimentos do grupo. Aí, José, você me ajuda, porque eu acho que o pessoal não vai conhecer isso aqui também, não, né? Essa é a foto do grupo. Vocês lembram desse desenho aqui? É onde está o Wally, né? Então, assim, tem inúmeros... Eu já vi a pessoa falando assim, agradecimentos, aí coloca a foto do grupo, aí tem 200 pessoas o grupo. Eu falo, pô, você precisa de 200 pessoas para fazer esse trabalho? 200 colegas te ajudaram? Caramba, é um negócio fenomenal. Agradecer o grupo é agradecer o grupo, tá? Você não precisa mostrar o tamanho do grupo. Então, vale essa reflexão também, tá? Então, assim, trazer aquela lista enorme, com um monte de nome, 30 nomes, 40 nomes, 10 nomes, 8 nomes que seja, não vai, entendeu? Não vai trazer nenhuma informação que é válida, nem para você, nem para o ouvinte, nem para quem está sendo agradecido. Sacou? Não tem necessidade de ser desse jeito. Uma coisa que eu vi, que eu achei interessante, foi uma coisa bem sucinta desse tipo aqui, ó. O cara queria mostrar o quão grande era o grupo dele. No caso aqui, eu coloquei elementos do grupo, tá? Fiz um gráfico de pizza para falar, ó, eu agradeço o grupo que hoje é distribuído dessa maneira aqui e quem quiser saber mais, está lá o site, né? Então o cara vai lá e acessa o site e descobre mais informações do seu grupo, qual é a infraestrutura, quem são os financiadores. É por isso que eu falo, são mídias diferentes. Se você quer colocar toda a informação da sua vida, sua biografia, a biografia do seu laboratório, do seu grupo, etc e tal, dentro de uma apresentação oral, não cabe. Não cabe, cabe malemar no Lattes. Eu acho que no Lattes você não consegue colocar tudo isso de informação. Então, assim, mantenha um site. Se você valoriza tanto o seu grupo, que você quer que o seu grupo apareça, seja divulgado, sei lá, mantenha um site e redes sociais bem alimentado, com todas as informações, etc., claro, conciso, etc. E na oportunidade que tiver, você vai lá e fala, o meu grupo é desse tamanho, o endereço está aqui. E agradecimentos, ao invés de você trazer aquele monte de logo e ocupar todo o espaço, está aqui, ó, só citar. Eu agradeço a CAPES, o CNPq, o FMS, o PGCM, o FCT, o CONFAP, né, que patrocinaram isso daqui, possibilitaram isso daqui, etc. e tal. Então, lembre-se que o elemento slide, ele é uma muleta, tá? Ele não faz o serviço por você, sacou? Então, se você vai colocar um agradecimento, você pode colocar aí de forma concisa, você vai dizer claramente a quem você agradece, etc e tal, e você não vai passar correndo por isso daqui, você não vai fazer um negócio atirado, jogado e vai embora, tá? Uma outra coisa interessante de se fazer, no final, toda a apresentação, além de você dar os devidos agradecimentos formais à instituição, a órgãos de fomento, a pessoas do grupo que realmente contribuíram para aquele resultado, realmente colaboraram com a pesquisa, etc. e tal. Veja só, uma coisa é
a pessoa te ajudar no laboratório a usar um equipamento. E isso daí é procedimento padrão, graças a Deus. Todo mundo é solícito, todo mundo vai te ajudar, né? Essa pessoa que te ajudou a usar o equipamento, ela não necessariamente precisa vir aqui nos agradecimentos formais desse tipo. É lógico que você é grata a ela, né? Mas aqui é para vir as pessoas que realmente contribuíram com o desenvolvimento intelectual do trabalho, tá? E aí no final, além de você ter agradecido todo tudo isso que eu já disse, né, aos órgãos de fomento, instituição, colegas e tal, você vai fazer um agradecimento ao público, tá? E esse é o encerramento. E esse encerramento é um encerramento que não pode ser uma ruptura. Ele não pode ser um negócio muito, como é que eu vou dizer, muito abrupto. É interessante que você crie um clima para você chegar no final para se despedir, para dizer que a sua fala encerrou, para dizer que o seu trabalho encerrou e etc e tal. Então, vamos supor que você está lá apresentando tal, você apresentou as conclusões, você agradeceu os órgãos de fomento, o grupo, tal, você fala muito obrigado e o que é? Não, tenha na manga alguma coisa para você dizer no final. Você fala assim, ó, pessoal, quem quiser saber mais, lembra que eu falei do e-mail que podia estar aqui? Quem quiser saber mais, olha lá no meu e-mail, manda um e-mail, né? Tem as redes sociais, acompanha lá, a gente sempre coloca algumas informações a respeito desse trabalho, do trabalho que o grupo estava fazendo. Eu agradeço muito a oportunidade, eu agradeço muito a presença de vocês terem me ouvido muito pacientemente, terem me recebido muito bem, etc e tal, né? E aí você torna essa parte da despedida uma despedida um pouco mais longa, não aquela despedida abrupta, tá? Aquela coisa assim truncada, pum, tchau, fui embora, né? Sai correndo. Não, aí você cria um aspecto que é um aspecto um pouco mais próximo, um pouco mais familiar, um pouco mais à vontade. As pessoas agora já estão começando a se preparar para fazer pergunta, para levantar e ir embora correndo, porque detestou sua apresentação. Vai ter de tudo, mas elas já começam a se ambientar. Falam, pô, tá acabando, né? O cara já tá agradecendo, já colocou os contatos, tá falando lá, falou que acabou, tá? Então, assim, nunca terminem uma apresentação. É isso, obrigado. Perguntas?